Supremo é o povo. Era o mantra dos bolsonaristas. O Supremo agora, na mira do Congresso. Opa! E a extrema-direita no WhatsApp, como tá? O molusco não operou nenhuma. Vê no Zap. Longão de volta, tudo bem, gente? Vocês sabem que aqui é o momento de dar uns recadinhos. É o tempo de vocês irem se aconchegando, se acomodando, né? Para essa conversa que nunca é curta. Conversa nunca curta. Eu me impus um limite aqui de 1 hora. Você tem tanta coisa pra fazer assim na vida, gente? Sua vida tá cheia assim? Você não tem 1 hora por semana? Você pode dividir em suaves prestações, sem juros e de grátis? Por favor, né? E vou fazer uma enquete no Instagram desse dia. Vou fazer uma enquete no Instagram sobre o quadro, tá? Que é deprimidinhos e deprimidinhos que se afastaram de pessoas que amam por causa do bolsonarismo. Vai ter um quadro, eu vou fazer uma... Quer dizer, o quadro já tem, vai ter um nome, eu vou fazer uma enquete no Instagram. Por isso, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Garrone. Democracias. Em democracias normais, o debate é político. Basicamente, governo versus oposição. A Suprema Corte entra ali para corrigir uma rota, evitar uma inconstitucionalidade, né? Algumas Supremas Cortes se metem muito pouco. Nos Estados Unidos são menos de 100 casos por ano. A do Brasil são milhares. Qualquer coisa, uma divergência ali procedimental no meio do Congresso vai parar no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que quem tem foro privilegiado também é julgado pelo Supremo Tribunal Federal e alguns casos de direito penal, como é o caso desse dos golpistas de 8 de janeiro, acaba no Supremo Tribunal Federal. É uma idiosincrasia, né, brasileira. Criticar a Suprema Corte, tranquilo também, só que de Bolsonaro para cá, não é crítica, né? É ataque. Bolsonaro sempre foi golpista. No início do governo ali era golpismo contra o Congresso e contra o Supremo. Depois do orçamento secreto, a gente sabe, ficou ali concentrado no Supremo. E o Bolsonaro tá inelegível, cartão vermelho para ele, bola para jogo? Não, e também não vou investir em metáforas futebolísticas porque eu não entendo nada de futebol. Depois desse golpismo escancarado, vem um golpismo mais soft, né? Sai o chinelão, a camisa de time, a bandeira do Brasil no pescoço, celular na mão, para um golpismo disfarçado de projeto de lei ou de proposta de emenda constitucional. Patriotismo. Claro, eles sempre vão dizer isso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veio com essa ideia de fixar mandato. Seriam ali 11 anos. E essa proposta entraria em discussão depois da próxima indicação para a vaga da ministra Rosa Weber, que foi deixada por ela, e também tem a proposta de idade mínima, subir a idade mínima, não ser 35 anos, o que eu acho um pouco estranho, né? Presidente pode ser 35, ele pode ser presidente da República, chefe de Estado, comandante e chefe das Forças Armadas, né? E um cargo único. O ministro do Supremo não poderia, teria que ser mais, um cargo que é ali colegiado e tem menos poder que o presidente. Porque parece uma coisa muito casuística. Vamos lembrar que já houve uma mudança nesse sentido, que foi a chamada PEC da Bengala. A idade para se aposentar no Supremo, ou a idade para se aposentar no serviço público, era 70 anos. Subiu no governo Dilma, não queriam que a Dilma indicasse mais o ministro, houve uma proposta de emenda constitucional, subiu para 75 anos. Durante o governo Bolsonaro, houve propostas de bolsonaristas para baixar de novo. Para quê? Para Bolsonaro indicar mais ministros. E o avanço do Congresso sobre o Supremo tem mais um capítulo no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma mudança que limita o poder individual dos ministros do Supremo. Uma proposta de emenda constitucional. Mereceu um debate, certo? Não. A discussão durou menos de 1 minuto. Menos tempo que essa minha fala aqui. E o presidente do Senado prometeu tocar essa proposta dentro da casa. Pela atenção, obrigado. Tem outra proposta, que é uma proposta que já foi protocolada na Câmara e tem mais de 100 assinaturas. Você vai entender o texto e as motivações por trás desse texto. Eu vou aproveitar aqui e vou dividir tela com vocês do que está aqui, aquele esquema do VNuZap, mas o que está na minha tela é essa proposta de emenda constitucional e tem lá o resumo, ó, logo no início, que diz, ó, altera o artigo 49 da Constituição para estabelecer a competência ao Congresso para sustar
por maioria qualificada dos membros da Câmara e do Senado, decisão do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado que extrapole os limites constitucionais. O Congresso como um órgão revisor do Supremo, que poderia dizer se o Supremo está extrapolando os limites constitucionais, sendo que quem entende o que é o limite constitucional é justamente o Supremo. Não à toa, qualquer decisão do Congresso pode acabar parando no Supremo e ser suspensa ou ser sustada, como eles usam essa palavra aqui. Então daria para o Congresso mais um poder, submetendo o Supremo ao Congresso. Vou ler um trechinho aqui da justificação. Diz aqui: se o Supremo Tribunal Federal, de forma controversa, decide e julga contrariando a própria Constituição e, portanto, a ampla maioria dos representantes do povo, o Estado Democrático de Direito é colocado em risco. Já temos um problema aqui, porque contrariando a própria Constituição. Então, seriam os políticos que diriam o que é ou não constitucional e, portanto, contrariando a ampla maioria dos representantes do povo. Contrariando a ampla maioria dos representantes do povo, contrariando o Congresso. O Supremo não existe para concordar com a ampla maioria dos representantes do povo. Essa não é a função do Supremo. A função do Supremo é cumprir a Constituição. E tem umas expressões ali dizendo que o STF tem poderes supremos, né? Que é algo que vai ao encontro daqueles mantras bolsonaristas dizendo que o Supremo não é Supremo, o Supremo é o povo e tal. Isso é uma proposta de emenda à Constituição que foi protocolada. E tem uma coisa que eu achei muito interessante mais lá no fim, considerando que a nossa proposta é absolutamente constitucional. Então, para você dizer que essa proposta é constitucional, é só você fazer o quê? Você põe em letras maiúsculas, diz, é absolutamente constitucional. Tá bom? É verdade esse bilhete? Supremo é o povo. Vai que o Congresso aprova essa proposta de emenda constitucional. Vai que. E aí, cabe ao Supremo, alguém pode recorrer ao Supremo e dizer, olha, o Congresso aprovou uma medida que é inconstitucional. E aí, se o Supremo Tribunal Federal, que trata de ver se a questão é constitucional ou não, se ele decidir que essa PEC não vale e derrubar essa PEC, por dizer que ela não pode decidir sobre os limites de outro poder. Só que a PEC diz que o Congresso pode derrubar uma decisão do Supremo. E se o Supremo derrubar a PEC que diz que ela pode derrubar a decisão do Supremo? Aí vai o Supremo e diz que essa derrubada da decisão do Supremo é inconstitucional. Aí vem o Congresso e diz que a derrubada da decisão do Urano, vocês entenderam para onde vai, né? De certa forma, entraríamos aí, se você fez um bom ensino médio, numa dízima periódica, né? Interminável. Eu lembrei do que está acontecendo em Israel. Vocês sabem, eu estava de férias em Israel e lá começou a ser aventada por um ministro a ideia de que o Congresso poderia derrubar uma decisão do Supremo. Isso foi em janeiro, logo quando eu cheguei a Israel. Essa é a terceira semana seguida de protestos aqui em Tel Aviv. E a palavra que mais ouvimos aqui é democracia. Não precisa nem ser fluente na língua hebraica para entender o que eles querem. Dessas coisas que acontecem, eu estava de férias, né? E acabei tendo que trabalhar. Seguimos agora em direto até Tel Aviv. Nelson Garron, boa tarde. Este é mais um fator de contestação a par das manifestações que não desmobilizam. Muito boa noite, André. Os números atualizados pela polícia são de 130 mil pessoas participando desta manifestação aqui em Tel Aviv. É só uma das cidades. Há manifestações menores em Jerusalém, em Haifa e também em Beersheba, no sul do país. E a palavra que mais ouvimos aqui é democracia, é o que eles pedem. Eles entendem que a reforma proposta pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu é uma ameaça à democracia, algo raro aqui na região do Oriente Médio. Pelas reformas, o Congresso israelita, o Knesset, como é chamado aqui, poderá derrubar uma decisão da Suprema Corte por maioria simples. É uma preocupação. E acabamos de ouvir aqui, mais uma vez, a palavra democracia. Então eles estão defendendo aqui algo que é o oposto do que a gente viu no Brasil.
pessoas que não querem fechar o poder, pessoas que querem manter os 3 poderes abertos, não querem fechar o poder judiciário. Eles estão preocupados porque, pela proposta, vai reduzir a capacidade do poder judiciário de fazer um contrapeso às decisões do parlamento. É importante. O que as pessoas querem, no fim das contas, é que esses poderes consigam operar e que haja um contraponto, um contrapeso. E essa é uma função do poder judiciário, né? É um poder contra-majoritário. E uma das funções do poder contra-majoritário é proteger, por exemplo, o direito de minorias. E muitas das pessoas que vêm aqui acreditam que o direito das minorias estaria comprometido se todas as decisões, no fim das contas, coubessem a uma maioria simples do parlamento. E é engraçado que vem justamente de Israel, né? Que é um país adorado pela extrema-direita e adorado pela extrema-direita evangélica, especificamente, que vê em Israel, não Israel esse fundado em 1948, mas um Israel bíblico, que é o nome, né? Israel. Eles veem assim, Israel do rei Davi. Então eles veem, por exemplo, a briga de Israel contra palestinos como algo bíblico. E tem esse apoio bíblico a Israel. Só que Israel é uma democracia atacada, como a gente viu, mas uma democracia, tem uma imprensa muito forte, tem vários matizes ideológicos, tem muita gente que nem religiosa mas tem uma população muito religiosa também. Bem, esse tudo que eu mostrei aí foi lá em janeiro. De lá para cá, o governo de extrema-direita conseguiu aprovar uma mudança e cancelou a possibilidade da Suprema Corte de bloquear uma ação do governo. A proposta era muito mais ampla que isso, mas por enquanto eles conseguiram essa decisão, que pode dar um problema, eu explico daqui a pouco. O principal argumento dessas pessoas que foram às ruas é de que o Congresso se sobrepor sobre o Supremo impede que a Suprema Corte cumpra uma das suas funções, que é justamente regular ou dar uma palavra final ou fazer alguma correção de rota sobre uma decisão do governo. Havia proposta também, por exemplo, de mudar o jeito que os ministros são escolhidos, algo que também a gente viu no Brasil, essa proposta. E essa ideia, que parece um pouco etérea, né? Uma proposta de reforma judicial que permitiria uma revisão das decisões da Suprema Corte pelo Congresso, logo de cara já foi interpretada por boa parte da população, que promoveu essas manifestações, as maiores vistas nos últimos tempos. Tem uma particularidade de Israel, porque a gente não pode fazer essa comparação Brasil-Israel, Brasil-Israel, Brasil-Israel. Tem uma particularidade, ou muitas particularidades, mas eu vou ressaltar uma, que é, lá o presidente não tem muito poder, é um poder muito cerimonial, e o executivo se confunde um pouco com o legislativo. Você tem ministros que são parlamentares, por exemplo, que não deixam de ser parlamentares para ser ministros. E a Suprema Corte abriu discussão. E teve até manifestação em frente à Suprema Corte, de apoio à Suprema Corte. Abriu discussão para ver se a Suprema Corte vai revisar essa decisão do parlamento israelense, né? Em Portugal, vocês viram, eu falei israelita, porque em Portugal eles falam israelita. Aqui no Brasil é israelense. Porque pode abrir aí uma crise institucional. Tem um pano de fundo aí, que eu não vou entrar, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, chamado lá de Bibi, seria ali uma tentativa do primeiro-ministro de pressionar a Suprema Corte, pressionar o sistema para ele se livrar dessas acusações e tal, de corrupção, recebimento de presentes, o uso do poder dele sobre um órgão de imprensa. A história é complicada, não vou entrar nisso, mas tem essa parte política da coisa. Tem o pior cenário de todos, que já teve ali algumas expressões desse pior cenário, que alguns militares não se apresentaram para o trabalho. Porque lá em Israel, vocês sabem, o serviço militar é obrigatório, 3 anos para homem, 2 anos para as mulheres, só que as pessoas lá são muito politizadas. E já alguns entenderam que, diante dessa ameaça à democracia, caberia a eles protestar e não servir, por exemplo, não se apresentar. Houve casos, por exemplo, de pilotos, né? E há essa preocupação de que Israel se mostre fraco diante de inimigos, né? Imagina uma
massa de militares se recusando a servir o exército de Israel. O exército de Israel é Forças de Defesa de Israel, né? Eles não chamam exército, enfim. Imagina isso, Israel que é basicamente cercado de inimigos, né? Você tem ali Líbano, Síria, Jordânia não, Egito não, a Arábia Saudita está cada vez mais próximo de um acordo, mas tem o Irã, que é o grande inimigo pintado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Imagina vazar essa informação de que aviões de Israel estão desguarnecidos porque a população está descontente com uma reforma judicial que avança no país. O que eu acho curioso, lá é uma democracia mais madura. Então, essa rixa entre poderes, essa briga entre poderes, foi motivação de protestos a partir do anúncio dessa ideia. Aqui a gente já tem um projeto de emenda constitucional protocolado e não teve muito barulho. Tem ali, claro, um verniz jurídico, né? Apesar da expressão poder supremo, o Supremo não tem poder supremo, fala em harmonia, independência de poderes e cita, que eu acho interessante, controvérsias. As controvérsias promovidas pelo Supremo. Porque a extrema-direita fala assim, o Supremo está avançando, o Supremo está... Tá, ok, isso é uma avaliação muito geral. Aí você pega os casos específicos pelos quais o Supremo é atacado. Se você pegar, por exemplo, vamos lá, a questão da droga. A fake news o Supremo vai descriminalizar as drogas. O ministro Barroso, que acabou de assumir a presidência do Supremo, deixou muito claro que não é isso. Primeiro é maconha, cannabis, não é drogas. E ele lembra que a lei já diferencia porte de tráfico, já diferencia. Agora, o que é porte? A conclusão que a Suprema Corte chegou, com um voto, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, foi de que, na prática, porte depende, ou tráfico depende de quem é a pessoa acusada. Se for preto e pobre, é traficante. Acho que a imprensa também ajuda nisso, né? Fala assim, estudante de classe média preso com 700 milhões de quilos de não sei o quê, né? Não chama de traficante. Enquanto isso acontece, tem uma violação de um direito constitucional de uma parcela da população que sofre por ser preto e pobre. É isso que o Supremo não vai legalizar as drogas geral, liberou nessas crianças. Outra coisa, marco temporal. Vai acabar com o agro e tem a ideia de que os indígenas são muito ricos, os indígenas têm aviões, iates. Eu não gosto de usar a palavra tese, né? Porque você, quando fala tese, você dá um caráter um pouco mais sofisticado e mais elaborado e mais consolidado para algo que é uma ideia, talvez uma hipótese. O marco temporal é o seguinte, aquela situação dos indígenas ali no momento da promulgação da Constituição, se congela. E isso é a realidade com a qual nós vamos trabalhar. Não pode mudar nada. O que é de indígena é indígena, o que não é, não é. Temos um problema aí, porque aquele momento imediatamente anterior à Constituição, que era o regime militar, era um regime hostil aos indígenas. Porque quando fala congela com a Constituição, parece que eles viviam ali numa espécie do jardim do Éden para os indígenas. E não, você tinha um período militar em que os indígenas não eram vistos como povo, né? Até hoje tem uma resistência, né? A extrema-direita tem essa resistência, os militares têm essa resistência de encarar os indígenas como um povo. Povo só tem um, que é o povo brasileiro. Então eles vinham de um momento hostil para os indígenas. Então você caracterizar esse fim desse momento hostil como o marco para, a partir dali, você dizer que aquele é o padrão que a gente tem que seguir, aquele é o momento em que os direitos indígenas estavam respeitados e não precisa de mais nada. Essa é a ideia do marco temporal, que o Congresso investiu depois da decisão do Supremo, que quer aprovar marco temporal, apesar do Supremo falar assim, na Constituição não existe isso. E eles vão lá e inventam, e de novo, pode parar no Supremo, e se o Supremo declarar o que foi aprovado no Congresso como inconstitucional, vão dizer, o Supremo está legislando, né? Sendo que isso foi uma invenção que bate de frente com direitos fundamentais. Tem um que aí eu não discordo completamente da extrema-direita, que é a questão do aborto. Eles falam que o Supremo quer assassinar nossas crianças e tal. E é importante esse tema do aborto porque é o tema mais forte para legitimar manifestações de rua. Eu tenho visto isso nos grupos bolsonaristas. Quando eles convocam manifestações de rua para o dia 12 e para o dia 12 de outubro e 15 de novembro, eles usam a questão do aborto. No mundo, o aborto não foi decidido exclusivamente por congressos. Não seria uma jabuticaba, uma exclusividade brasileira,
o Supremo entrar nisso. Mas o próprio ministro Barroso, na coletiva que ele fez logo depois da posse dele como presidente, ele disse que tende a achar que esse é um tema para os dois poderes. Não é um tema exclusivo do Supremo. Não sei que caminho isso vai seguir. Mas pelo Data Garrone, lá nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, esse é o tema que mais mobiliza, vou falar disso hoje. Bem, qual é a cosmovisão dos bolsonaristas em relação ao Supremo? Em todas as suas frentes, quando eu falo bolsonarista, não é só nos grupos bolsonaristas, nos grupos também. Lá você tem espaço para mais radicalismo. Mas na fala dos deputados bolsonaristas, na fala dos advogados nas suas sustentações orais no Supremo, nas falas de Bolsonaro, se bem que não tem muitas falas do Bolsonaro. A cosmovisão é de que o Supremo persegue os bolsonaristas. A gente viu na defesa no Supremo de que não é uma defesa técnica, é uma defesa ideológica, e não vão no caso a caso. Porque, por exemplo, eu falei aí do caso da droga, no caso do marco temporal. Eu vou falar, por exemplo, no caso dos presos até agora. Houve esses presos aí, esses bagrinhos aí, essas primeiras condenações do cara que estava sentado lá na cadeira do Pacheco, essa galera que foi condenada. Ele foi condenado por uma coisa que ele não fez. Vamos pensar no caso a caso. Ele não estava lá, ele não estava sentado na cadeira do senador. Os ministros bolsonaristas tendem a reduzir aquilo tudo foi uma depredação, não foi uma tentativa de golpe de Estado, e eles têm uns argumentos para isso. Mas no universo bolsonarista radical dos grupos, aquilo ali nem seria motivo de processo. Aquele cara que chegou, destruiu, esfaqueou uma obra de arte, quebrou o relógio do Dom Pedro, quebrou o vidro, ele nem deveria ser processado. Né? Nem deveria. Não é que não deveria ser processado por atentado ao Estado Democrático. Não, ele nem deveria ser processado. Esse é o nível da coisa. E quando você pega os casos específicos, Anderson Torres, da minuta do golpe, não deveria estar sendo processado, não deveria estar com a tornozeleira. O Daniel Silveira, que incentivava o ataque aos ministros e ao STF, não deveria estar preso. Roberto Jefferson, que tacou granada contra policiais quando esses policiais iam cumprir uma decisão de prisão do ex-deputado, ele não deveria estar preso. Quando você começa a entrar nos detalhes, olha o que essas pessoas estão defendendo. E é curioso que eles não reclamam da suposta interferência do Supremo quando o ministro terrivelmente evangélico e o Cássio Conká interferiram, por exemplo, na CPI. Um deles permitiu que não só a pessoa ficasse calada na CPI, mas que não fosse, o que é algo inédito. E o outro suspendeu a quebra de sigilo do Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, aquele que promoveu aquela ação no segundo turno, com o objetivo final, a gente entende, de suprimir votos ao então candidato Lula. Esse tipo de interferência do Supremo não é um motivo de reclamação. Porque o problema é quando o Supremo toma uma decisão com a qual você não concorda, ou o Supremo toma uma decisão contra alguém que você... né? E essa PEC que está lá, ela diz que o Estado Democrático de Direito se sustenta no princípio da independência e harmonia dos poderes. Então eles estão muito preocupados com a independência e a harmonia dos poderes. Mas as pessoas que apoiam esse texto são as mesmas pessoas que apoiavam o fechamento do Supremo Tribunal Federal. São pessoas que não se indignaram com a vandalização do prédio do Supremo Tribunal Federal, foi o mais atacado, não se indignaram com a destruição do prédio do Congresso ou do Palácio do Planalto. O que eles fazem? Eram petistas. Tá bom, mas você não se indigna com essa destruição, vamos investigar. Até agora não veio um petista público, com tudo filmado, com câmeras de segurança, com os celulares dos golpistas na mão, não veio imagem de um petista. Nos grupos bolsonaristas, vocês já viram aqui, circularam algumas imagens que eles tentaram atribuir até a filha da Dilma. A filha da Dilma estaria lá no 8 de janeiro invadindo um prédio. Essa gente não se incomodou com o atentado na véspera do Natal. Natal, né? Cristo, Natal, né? Carro, caminhão, tanque na frente do aeroporto de Brasília. Um cara tentou, sorte que ele é um terrorista incompetente, tentou explodir um caminhão carregado de combustível no aeroporto de Brasília. No momento em que as pessoas estariam ali viajando para visitar suas famílias no Natal. Não tem essa indignação, as pessoas não estão indignadas. Por quê? Porque o George Washington, esse é o nome do terrorista, já condenado,
era um bolsonarista declarado, a gente viu, ficou calado na CPI. E a gente tem que lembrar o quanto o Supremo Tribunal Federal contribuiu para a gente ter o que a gente chama hoje de democracia, para ela ser mantida. Porque o Congresso, assim, o Bolsonaro fez o que fez, negacionista da vacina, atacava as instituições, crime comum e crime político um atrás do outro. O presidente da Câmara não fez nada. Então, um presidente comete crimes em série, o presidente da Câmara, aquele responsável por abrir um processo de impeachment no caso de crime político, nada fez. E o Procurador-Geral da República, aquele responsável por abrir processo no caso de crimes comuns, nada fez. Esse mecanismo ninguém pensou em reformar. Assim, calma aí, se não estou falando de Bolsonaro, estou falando na hipótese. Um presidente comete crimes em série, se ele fechar um acordo com o presidente da Câmara, está tranquilo, ele não cai nunca. E se ele tiver um Procurador-Geral da República subordinado a ele, ele não cai nunca. Esse mecanismo ninguém pensou em reformar. Agora, o Supremo, que é alguém que obrigou a ter vacina, permitiu que os estados e municípios pudessem tocar suas medidas de restrição de movimento. Esse aí a gente tem que mudar. Então, no fim das contas, o que a gente está vendo é um golpismo que eu chamei de golpismo soft. O golpismo que não vai ter a depredação, pé de cabra, destruição de vidro e tal, tem um papel timbrado, tem ali uma numeração, tem ali um brasão, mas no fim das contas quer limitar e sobrepor o poder do Congresso ao do Supremo. O Bolsonaro fazia esses ataques mais grotescos e agora você tem esse novo jeito, como eu falei, com brasão, com assinatura, com número de registro, dentro do parlamento tem um QR Code. Isso não quer dizer que não é golpista. O golpismo faz parte do bolsonarismo de forma mais explícita. No Vinozap, onde eles defendem até o extermínio de ministros do Supremo. Não que os bolsonaristas sejam contra, eles só não falam isso publicamente. Mas é o que eu digo sempre, né? Se tem alguém ali, um grupo de WhatsApp, ou uma rede de grupos de WhatsApp, defendendo em seu nome o extermínio de ministros do Supremo, qualquer pessoa normal fala assim, gente, tem um grupo aí que está falando meu nome e está defendendo o extermínio de pessoas, ministro do Supremo, político, preto, pobre. Gente, faça um tweet, eu não defendo isso. Então não é porque tá num papelzinho, num PDF, que não é golpe. É golpe sim. Falando em golpe, a gente pensa logo nos militares, né? E eu tô citando quem? Mauro Cid, tá? Tô citando Mauro Cid, tô falando alguém de dentro, né? Que denunciou o golpismo dos militares, não de militares quaisquer, mas de militares no alto comando. Os militares têm uma peculiaridade que eles convivem muito entre si. As famílias militares se perpetuam. Muitos militares são filhos de militares ou parentes de militares. Então, eles têm dificuldade de ver o mundo fora desse filtro camuflado. E eu vou citar aqui o hoje comandante do Exército, mas na época comandante militar do Sudoeste, numa fala que foi divulgada esse ano, que ele dizia, além de ter lamentado a vitória do Lula, ele já era comandante do Exército quando essa fala saiu. Ele lamentava a vitória do Lula, chamava de indesejada, mas ele dizia, o atual comandante do Exército, quando não era ainda, mas é o atual comandante do Exército. Ele dizia, abre aspas, nós estamos na bolha fardada, militarista, de direita e conservadora. Isso é o comandante do Exército. E aí a pergunta, quando você está dentro das Forças Armadas e não está na bolha fardada, militarista, de direita e conservadora, hein? Eu conversei com um militar que é uma espécie de estranho na caserna. É o quadro, que não tem nome ainda, que você vai decidir em breve. Mas é mais uma entrevista aqui, na coluna do Garrone. Gente, mais uma entrevista para o meu quadro, que eu mostro pessoas que se afastaram daqueles que amam, ou pelo menos pessoas com quem conviviam com alguma regularidade, por causa da política. E temos um entrevistado hoje que é um militar. E eu vou chamar ele, tem sempre o apelido, né? Tem sempre o apelido para poder esconder a identidade. Eu vou chamar você de legalista, pode ser? Eu vou. Ok, vamos lá. Então, primeiro eu quero que você conte a sua trajetória, claro, rapidamente. Eu sei que você tem
muitas medalhas aqui a compartilhar, mas eu queria que você contasse rapidamente a sua trajetória dentro das Forças Armadas. Fiz a escola militar, dediquei minha vida para isso, forjou o meu caráter, né? Então, passei 30 anos na carreira militar, né? Uma profissão que eu aprendi a amar, uma especialidade que me deu muito orgulho e muitas realizações, muito sentimento de trabalho bem feito, né? Muito sentimento de participar do progresso do país, de participar da segurança das pessoas, né? Tem aí uma trajetória militar bem sucedida. Você consegue me precisar quando é que começou essa política a ser debatida entre os seus colegas? Eu acredito que em 2013 tem um momento que o Brasil estava meio convulsionado. Eu não faço parte de alta patente militar, né? Tinha um impacto muito grande, né? De muita coisa que vinha à tona, de corrupção e de roubalheira. Então, aí a gente percebia que muita gente estava tomando um partido mais forte, fazendo mais debates dentro do quartel. Eu observava até dentro do ambiente de trabalho mesmo. Que já seria ali um problema, uma transgressão, que eu fico imaginando se as pessoas estivessem ali de um cafezinho e tal, falando do PT, por exemplo, seria condenável. Mas como era esse outro grupo, era a conversa normal, né? Sim. E você se sentiu diferente. Então você acha que você era minoria nesse ambiente? Eu tinha mais colegas que compartilhavam do que eu pensava. Mais colegas em que achavam que isso tudo não faria bem. Eu queria que você descrevesse como é que foi a entrada do fator Bolsonaro no seu grupo ali de colegas de farda. Aí a gente já dá um salto para 2008. Eu te confesso que eu mesmo estava desesperançoso, né? E eventualmente eu teria até votado nele. Eu não votei porque eu nunca mudei o meu título do meu local de residência. Acabei tomando uma posição meio que neutra. Ele veio com essa promessa que ia mudar tudo mesmo. Eu ficava naquele dilema, né? Entre alguma coisa que a gente sabia que era tão ruim e alguma coisa que vinha com certa desconfiança, mas era o novo. Era o diferente, né? Depois, se fosse ver as raízes da onde que estava vindo tudo que embasava, certamente as pessoas tinham mais de crítica, um pouquinho mais de conhecimento histórico, não teria deixado isso acontecer. A minha postura crítica já começou desde o palavreado, da falta de articulação, de uma maneira tosca de um estadista se manifestar. Ou de um militar, né? Exatamente. Nos grupos eu evitava me manifestar. Até que houve aquele momento da ideia de indicar um filho para ser embaixador dos Estados Unidos. Aí eu peraí, isso aí não é admissível. Dentro de vários grupos que eu participava, e em todos eles, não, que é isso, tem mais que proteger a família mesmo. E tudo aquilo que se combatia lá atrás, de imediato fui rechaçado. Será que eu estou errado? O confronto nos grupos começou a me entristecer muito, né? Essa escolha, quase escolha, né, porque não foi, é um tema político. Mas tem temas que são técnicos. E eu fico pensando na pandemia. Porque na pandemia não é uma questão de opinião, né? Eu concordo ou discordo do vírus. É uma questão muito técnica. E os militares, tecnicamente, para ser redundante, são pessoas que louvam a ciência e tal. Então, como é que foi esse embate de ideias num ambiente que teoricamente não era político, mas acabou sendo politizado? Eu estou falando da pandemia e das medidas não tomadas, o negacionismo e tal. Foi o turning point, foi o momento em que daí eu decidi que não tinha mais como compactuar ou como me relacionar com isso. Nos grupos de WhatsApp era enxovalhado de estudos ditos científicos, das mais absurdas teorias da origem do vírus, de como aquilo estava se propagando, de uma nova ordem mundial, buscava desmistificar aquilo que estava sendo dito. Nesse momento eu passei a ser o esquerdopata, o comunista, o esquerdinha favorito. Eu tenho algum conhecimento do mundo militar. Tem ainda um olhar sobre os civis, como se os civis fossem mais corruptíveis, menos preparados. Esse discurso era feito dentro de uma certa arrogância de superioridade? Sim. Isso permeia até os dias de hoje em achar que o militar ele é superior em vários aspectos. Não só no intelectual, mas no moral, caráter. Isso aí caiu por terra. Para mim faz muito tempo
não por conta de que o militar não seja uma profissão, e de volto a dizer, da qual tenho orgulho, a questão de caráter, não é ali no militarismo que isso aí é forjado, são outros aspectos, né? Os militares vivem numa comunidade muito fechada, né? Convivem muito entre si. Muitos dos militares são filhos de militares, estudaram em escola militar, moram em base, viajam para lá e para cá. Então, Exato. acabam fazendo da instituição uma espécie de extensão da família. Você conta aqui, tem um relato de distanciamento. Então, esse distanciamento implicou, muito provavelmente, eu tô aqui deduzindo, uma perda de amigos. Sim, eu me vejo isolado, né? Eu me vejo triste, com poucas relações sociais, né? Buscando alguma coisa que me conecte ainda com essas pessoas e eu não encontro, e isso causa profunda tristeza, né? Qual o contato hoje que você tem? Eu saí dos grupos todos, eu tenho ainda alguns contatos individuais, eu tenho um filho trans, uma criança trans, e escutar destas pessoas que daí a falta de Deus, que daí a falta de alguma coisa, que daí tem que... Isso me coloca numa situação de tristeza mais profunda ainda, né? Eu não tinha como não tocar nesse assunto, desculpa, Garrone. Não, tranquilo, porque é um dos temas, digamos, favoritos do bolsonarismo, é a sexualidade alheia. Seja da forma que for, a expressão que for, qualquer coisa que teoricamente desvie de um suposto normal, é algo condenável e algo que serve muito para unir os bolsonaristas. Eu não sou o desvio, eu sou o padrão. Então, assim, é inevitável, se você passa por isso. Na semana passada, eu entrevistei um menino trans aqui que contou a experiência dele dentro do bolsonarismo e da igreja evangélica, misturou os dois. Você tem aqui uma experiência que é o bolsonarismo e o militarismo, e entra a questão da identidade de gênero. Quem não vive isso não tem a menor noção da tristeza e da tensão que isso está causando nas famílias, né? Aonde foi que o nosso raciocínio deixou de ser igual ao deles? E muitas vezes me questionam, será que eu estou certo mesmo? Será que o certo não são eles? Isso coloca a gente numa situação assim de curto-circuito, né? Tem algum tema que pode vir a aproximar você e os seus antigos colegas? Não, infelizmente não. Eu sou bastante realista nesse sentido e eu não vejo. E só para ser sincero e não deixar isso injusto, né? Eu tenho alguns grupos em que se percebe que são bolsonaristas, mas a gente simplesmente não toca nesses assuntos, né? E quando isso começa a chegar próximo, pula fora. E aí não é nada mais natural, não é nada mais verdadeiro no seu sentido mais amplo, assim, de entrega. Porque a gente tem que cuidar qual é o assunto que a gente tem que abordar. Nossa, então ficou uma relação mais formal, eu imagino. É. Olha, meu caro legalista, muito obrigado pelo seu relato. Porque você está acompanhando, a gente está mostrando um fenômeno por vários olhares. E você traz esse olhar de dentro de outra forma. E com cuidado aqui, a gente não está expondo ninguém. A gente está falando aqui de uma ideia. E esse é o espaço sempre para a gente debater ideias. O debate de ideias é sempre bem-vindo, sem interdição de debate, que interditar debate é uma coisa que acaba com, não só com as amizades, com as famílias, mas em escala maior com a própria democracia. Então, meu caro legalista, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu considero isso quase como um pedido de socorro. Nossa, é muita responsabilidade, hein? Não deixa de ter responsabilidade comigo, não. Mas muito obrigado. Obrigado. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vê no Zap. Eu pego as informações, os memes, fake news e tudo mais que circulam nos grupos bolsonaristas, jogo nesse grupo, Coluna do Garrone, só tem eu, para compartilhar aqui com você. Compartilhar desinformação, é isso mesmo. O Lula foi operado, né, gente? Vocês sabem que o Lula fez uma cirurgia que... Não. Pelo menos foi o que eu vi aqui. O Molusco teve alta
e já tá andando em cadeira de roda, vai andar com andador. Mentira. Sabe por que ele fez isso? Pra mandar aquela belíssima primeira-dama pra ir lá pro sul, porque não pôde mandar o chuchu. Ele tem medo de alguém tomar o poder dele, então mandou a canja, né? Chegou lá, teve que sair até pelas portas dos fundos, porque de tanto o povo gritar ladrão, coruja, bruxa, não sei o que, né? Não pode chamar, ela é lindíssima, não pode xingar, não pode ofender eles não, tem que chamar de realeza, de beleza, de linda, espetáculo de mulher. Ele fez cirurgia disso aqui, ó, tirar aqui um pedaço disso aqui. Me admira muito o médico que tá compactuando com esse tipo de situação. Tá mentindo junto com ele. Pode acreditar, ele não operou nenhuma. O meu amigo também da Assembleia acabou de confirmar, é mentira, não operou nada. Isso aí foi pra ele não ir no Rio Grande do Sul. A fonte é um amigo da Assembleia, tá? Assembleia do Condomínio, Assembleia Legislativa, Assembleia de Deus, não sabemos. Um amigo da Assembleia falou que Lula não operou, e por quê? Para poder evitar ir para o Rio Grande do Sul. Aí ele mandou a Janja, e a Janja foi mal recebida lá. E foi mesmo, teve uns vídeos lá, ela foi xingar, mas Rio Grande do Sul, né? O que se esperava? Mas por quê que ele mandou a Janja? Para não mandar o Alckmin. Porque se o Alckmin fosse, ele tem medo de perder o poder. Eu não entendi, o Alckmin tá lá no Rio Grande do Sul, eu não entendi. Mesmo porque o Alckmin foi. Quando o Lula foi criticado por não ter ido, ele mandou o Alckmin quando ele estava lá na Índia, na reunião do G20. Mas pouco importa, né? Pra quê, né? Mentira mesmo. A misoginia. Eles adoram odiar a Janja. E dizer que a Janja é feia. E vocês, infelizmente ou felizmente, não viram o rosto desse cidadão. É daquele, ó, vocês já sabem, né? O caso da testosterona, total. E ele é uma mistura, assim... Como é que eu vou descrever de forma poética? Ele é uma coisa assim, meio Paulo Guedes, meio Bento Carneiro. Um homem belíssimo, belíssimo, apontando o dedo pra Janja, que supostamente é feia. E ele tá muito admirado que os médicos mentiram, gente. Muito admirado. E não é só o médico do Lula, né? Porque pela conspiração dele, é o médico do Lula, a junta médica teve uma médica pro olho, uma médica pro quadril, teve coletiva de imprensa, todo mundo mentindo no hospital, no Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês entrou nessa fake news. Tudo isso pro Lula evitar ser vaiado no Rio Grande do Sul. É calúnia, né? Calúnia é quando você imputa um crime a alguém. É calúnia. Mas, como os bolsonaristas definem calúnia, eles têm uma definição diferente de calúnia. Eles chamam de liberdade de expressão. O Lula e a Janja, ó, esbanjam, o povo sustenta, ali carregando o Lula e a Janja numa espécie de liteira / cama. Temos aqui também, a gente sabe que a Janja, ela manda também no Alckmin. Você não sabia não? Tá aqui, ó. Calma, cachorrinho, papai vai operar e eu vou assumir agora. Você quer ração? Então, o Alckmin obedece a Janja. Leiam. O sistema da China, que o Lula quer implementar no Brasil, vírgula. Porque a gente separa, que no bolsonarismo você separa o sujeito do predicado com vírgula, tá? O sistema da China, né, é o que já estamos vendo. Uma corja de 10% vive na luxúria. E 20%, ou perdão, e 90% na desgraça. Eles não sabem a diferença entre luxo e luxúria, né? Porque tava falando aqui, ó, da Janja esbanjando aqui, tal. Eles não sabem a diferença entre luxo e luxúria. Vocês que são terrabolistas como eu sabem, né? O que é luxúria? Luxúria é o quê? Uma concupiscência, é uma volúpia, é uma lascívia. Vocês sabem o que é luxúria? É mesmo. Mas para eles não. Para eles é luxo. Porque luxúria mesmo não seria 10%, né? No Brasil, que a gente vive, é muito mais de 10% que vive na luxúria, graças a Deus. Então, Lula não foi operado. Quer dizer, se for para encaixar na narrativa da necropolítica, ele foi sim. Olha só. Necropolítica total, né? Então a gente tem aqui alguém que seria um enfermeiro na sala de cirurgia do Lula e vê que é o Lula, e aí o que ele quer? Que o Lula morra. Enfermeiros querem que pessoas morram, né? Essa é uma ética profissional maravilhosa. Só que tem uma questão aqui importante.
os enfermeiros que não receberam piso salarial, vendo ele chegar para a cirurgia. Só que o piso da enfermagem foi aprovado pelo Congresso, ainda em 2022, e foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Barroso, por conta do impacto financeiro. Não sabia ali, segundo ele, não haveria o estudo necessário para saber qual seria o impacto desse mérito. Mas o mundo é binário. Se foi suspenso o piso dos enfermeiros, é culpa do Lula, né? É culpa do Lula. E vamos pensar que ele está no hospital privado. Ele estava no hospital privado, foi operado no Sírio-Libanês, que é um hospital de excelência, um dos principais do Brasil. Eu já operei lá, eu tenho uma cicatriz aqui de uma cirurgia que eu fiz lá de clavícula. E eu me lembro que nos corredores do Sírio-Libanês tinha gente vendendo assim trufas com chocolate belga, uma coisa assim, né, de outro planeta. Então, nesse contexto da necropolítica bolsonarista, é um jeito deles exercerem esse esporte, né? Gente que ajoelha no chão, jejua, ora para Deus, ô glória, cidadão de bem que faz o quê? Deseja a morte de alguém com quem eles não concordam. É basicamente isso, né? É um bolsonarismo em forma de meme. Tem muita imagem aqui que eu não vou mostrar, porque não precisa, porque nem sei se o YouTube deixaria, porque o YouTube tem isso, né? Aqui tem alguns princípios. Esse vídeo aqui tem 6 minutos, é um vídeo de um acidente de carro, com corpos, pedaços e tal. Então esses vídeos estão circulando assim, ad nauseam, muitos vídeos desse. Muitos vídeos também de execução, essas coisas assim, para passar uma ideia de que o Brasil está mais violento, né? Porque é o governo Lula, o Brasil está mais violento. Então tem para casar com a necropolítica, muitas imagens de corpos em acidente de trânsito. E tem também uma que eu não vou rodar, que é essa imagem aqui, que eu vou nem botar na tela, vou botar escondidinho assim, que é assim, ó. As imagens são fortes, porém necessárias para mostrar a realidade. Pronto. Imagem para chocar fetos. São fetos. Estudei em escola católica, eles passavam uns filmes, alguma coisa parecida com isso, para poder convencer os jovens a não apoiarem o aborto e tal. É o lugar para você espalhar essas imagens chocantes, porque não tem qualquer tipo de restrição. Circula tudo. Porque aqui no YouTube, por exemplo, se eu rodasse esse vídeo aqui, que mostra vários fetos em bacias, uma coisa horrorosa, provavelmente, primeiro que eu teria que alertar, quando você publica um vídeo, você tem que preencher um questionário, dizer o que aquele vídeo tem, se tem discurso de ódio, se tem violência, se tem sangue e tal, então você tem que preencher tudo isso. O WhatsApp não tem. E a extrema-direita fica circulando essas imagens de supostamente fetos abortados. Eu não sei também se é isso. Também não sei se é isso. Não sei que situação. Eu não sei. Mas existem essas imagens. Então, sei lá, tá vendo um salmo e de repente, pá, uma imagem dessa para chocar. E o aborto é o principal tema das manifestações que estão sendo convocadas por eles. Esse caso aqui, no Rio de Janeiro e tal. Eles adoram crianças, né? Adoram crianças, supostamente, né? E tem aqui esse vídeo que circula. Eu perguntei para uma amiga minha, eu não entendo nada de criança, e ela disse que seria uma criança de 3 anos de idade. Tá? E tem esse texto aqui. Nem tudo está perdido. Então temos aqui uma imagem. Nem tudo está perdido. Tem uma criança. Nem tudo está perdido. A mensagem de quê? De esperança. Segundo os bolsonaristas. Acelerado. Sente. Fora de forma. Então é isso, né? Porque eles acham que as Forças Armadas estão uma desgraça, porque não deram um golpe. Forças Armadas boas são Forças Armadas golpistas, a gente sabe, então tem aqui uma esperança. Uma criança reproduzindo esses gestos, esses ritos, essas marchas militares. Gente, Pix. Você lembra da campanha do Pix do Bolsonaro? Um Pix para pagar multas impostas pela Justiça. Antigo, gente. Vocês estão antigos. Tem a campanha do Pix 2.0. Para quê? Vou contar para vocês. É uma campanha organizada por militares, tá bom? Por militares que fazem essa campanha. Muitos erros de português, difícil de ler esse textinho, mas vamos lá. Mensagem dramática aos nossos irmãos brasileiros que vivem no Brasil ou fora dele e também a toda a humanidade do universo. Então acabamos de descobrir que existe humanidade fora do planeta Terra, já que ele convoca também a humanidade do universo como um todo, não só do planeta Terra. O capitão Jair Bolsonaro, sempre capitão, está muito cansado, fraco e oprimido. Cansado, fraco e oprimido, Bolsonaro. E o seu consolo é o apoio dos nossos irmãos brasileiros e de todo o mundo muito preocupado com Bolsonaro, guerra na Ucrânia, Iêmen, ameaça de guerra ali, Taiwan, China não, estão preocupados com o Bolsonaro, o cansado, fraco e oprimido. Como um grande soldado, ao contrário do que disse Geisel, mal militar,
Ele decidiu não fugir da luta. Foi para a Flórida, mas não fugiu da luta. E cumprir o seu juramento de defender a pátria brasileira com o sacrifício da sua própria vida. Nossa, ele está muito sacrificado mesmo. E, aos poucos, ninguém se engane, como pessoa humana, ele está morrendo. Essa coisa de pessoa humana, para mim, é breaking news, né? Porque, para mim, ele sempre foi uma pessoa desumana. Mas vamos lá. Mesmo assim, deseja percorrer todo o Brasil e, se possível, percorrer ao mundo. Percorrer ao mundo. Para agradecer todo o carinho, afeto, oração e ajuda financeira que tem recebido. Então ele quer percorrer o mundo e o Brasil para agradecer. Valeu, gente, brigadão por depositar, valeu, trouxa, e aí? Aí vem o golpe, tá? Vem o golpe, começa o golpe. Apesar da generosa e boa arrecadação de automóvel, já que de automóvel, é muito mal escrito, né? Já que de automóvel, além de morosa e cansativa e fadigante, é muito perigosa, e a arrecadação feita, não dá para formar uma equipe de pilotos seguranças e comprar um jatinho popular sem luxo. Calma aí, então Bolsonaro não está conseguindo, é muito perigoso, né? É fatigante, ele percorreu o Brasil, muito moroso e tal, e de carro. Então, está sugerindo aqui formar uma equipe de pilotos seguranças para comprar um jatinho popular sem luxo. Jatinho popular é um exemplo assim, bastante ilustrativo daquilo que a gente chama de paradoxo, tá bom? Jatinho popular e sem luxo para Bolsonaro, por consciente, livre e espontânea vontade. Se os brasileiros quiserem, vamos continuar doando através do Pix, tá o Pix do Bolsonaro aí, para comprarmos um jatinho popular da Paradox Airways, para ele levar alegria a todo o Brasil e ao mundo. Por quê? Aí põe um acento no porquê, porque ele quis. Onde ele chega é uma festa que alegra a todos os corações. Gente, vírgula, faltou. O capitão e está sendo como um grande ator. Está dizendo que ele interpreta, que ele mente? Talvez, não sei. Um grande ator que sobe ao palco quando as cortinas se abrem, ele faz todo o povo vibrar de alegria e esperança. Me lembrou muito do, Balão Mágico, Carequinha, sou referência dos anos 80, o Fofão. Mas quando as cortinas se fecham, ele corre para o camarim, né? Político com camarim. Ele corre para o camarim e, angustiado, vai chorar. Ponto. Só Deus sabe até onde ele vai suportar tanta angústia e sofrimento. Lembrando, né? Angústia e sofrimento porque ele está cansado, fraco e oprimido. Até quando ele vai suportar tanta angústia e sofrimento? Ele não nos pediu para fazer esse apelo, tá? Não pediu, assim, espontâneo desses militares. Mas, como velhos militares honrados, que não se acovardam, né, nem fogem à luta, estamos fazendo esta campanha para iniciar. Vamos lá, para iniciar, anota aí. Quem está na campanha, anota aí. Estamos dando 1 mês de nossos soldos, né? Soldo militar, soldo é o salário sem as gratificações. Então, assim, um salarão ali, ó, pá, um salário por mês para essa campanha. E daqui para frente, já deu um mês de salário. Daqui para frente, R$1.000 por mês, tá bom? Quem entra na campanha, um salário seu, um mês de salário, pá, pro Bolsonaro, para comprar o jatinho popular da Paradox Airways, mais R$1.000 por mês, né? Talvez para bancar gasolina e tal, talvez uma nova harmonização, não sabemos. Campanha Pix 2.0, o Bolsonaro precisa de um jatinho. Tá muito cansativo pegar uma estrada, ele tá cansado, tá oprimido, ele quer fazer shows, quando a cortina abre, ele alegra a multidão, quando fecha, ele fica borocochosinho no camarim, precisa de um jatinho popular, tá bom? Um jatinho popular pro Bolsonaro. Entre na campanha você também. Agora, artistas. Para que serve um artista? Um artista serve o quê? Para cantar numa posse? Uma Betânia, numa posse do ministro do STF? Pode ser para escrever uma canção? Compor uma letra, uma harmonia, assim, uma coisa bonita? É isso. É essa a função de artista. Eles não gostam de artista, né? Bolsonaro não gosta de artista. As referências deles são o quê? Militarismo. Hino da independência, hino da bandeira, hino do meio-fio branco. Eles têm vários hinos que eles cantam. E agora você não sabe, descobriu aqui, breaking news, que Bolsonaro é o primeiro presidente da história a ganhar um hino só para ele. É um hino bom ou não? Mas é exclusivo. Você nunca viu isso. E é claro que a única referência que eles têm é a marcha militar. Então é um negocinho assim, uma marcha militar. É um clipe. Vejam as imagens, vejam a harmonia, vejam as vozes, a letra, uma coisa maravilhosa para vocês. O primeiro presidente a ter um hino em sua homenagem. Vamos lá. Por toda a pátria brasileira, se espalha o forte veloz, a esperança derradeira, Bolsonaro somos todos nós.
Bolsonaro, não somos milhões de tantas raças e religiões. Irmãos unidos numa só bandeira, Deus salve a pátria brasileira. Hoje lutaremos, pátria mãe gentil, Bolsonaro, presidente do Brasil. Jamais será verdadeira a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira. Eles miraram ali numa coisa bem brasileira, acertaram na Coreia do Norte. Incapazes de rimar o Brasil, porque é difícil rimar o Brasil, o que eles fizeram? Roubaram do hino nacional. Pátria mãe gentil, Brasil. Entendeu? Não conseguiram nem inovar. E aí, o que eu vou fazer? Usar a inteligência artificial. Porque vai ficar qualquer coisa, vai ficar melhor que isso. Então, usa a inteligência artificial. Então, vamos lá. Vou sugerir aqui para a inteligência artificial. Por favor, componha um hino em homenagem e exaltação a Jair Bolsonaro com base nos assuntos que o ex-presidente defende. A letra deve ser semelhante aos hinos brasileiros da bandeira, da República e da Independência. Cite os temas da pátria, família, religião e liberdade. Vamos lá. Coro. Começa com coro. Brasil, Brasil, terra de esperança, de Deus e da liberdade. Jair Bolsonaro, nosso líder, nos guiou com sabedoria. Sabedoria de Jair Bolsonaro é uma coisa um pouco paradoxal, mas no universo bolsonarista faz sentido. Segunda estrofe. Na defesa da pátria, ele foi um leão. Com coragem e patriotismo, ele nos presenteou. A família é sagrada, ele sempre defendeu. Com amor e união, ele nos ensinou. Olha que bonitinho. A fé, a nossa força, ele nos mostrou. Com Deus no coração, somos um povo forte. A liberdade é um direito que devemos lutar. Com Jair Bolsonaro, nós vamos vencer. Brasil, Brasil, terra... Tá repetindo ali o coro que a gente sabe. Ele foi um homem íntegro, né? Das joias, a gente sabe. Que sempre lutou pelo Brasil. Com o seu legado, ele nos inspirou. Brasil, Brasil, terra da esperança, de Deus e da liberdade. Jair Bolsonaro, nosso líder, nos guiou com sabedoria. Sua memória está eterna, vai ser difícil esquecer. No coração do povo brasileiro, Jair Bolsonaro, nosso herói, viverá para sempre. Viu? No bolsonarismo faz total sentido e está muito melhor. Então eles deveriam recorrer à inteligência artificial para compor para eles, mas eles preferem esse aqui, que mirou na brasilidade e acertou na Coreia do Norte. Esse foi o quadro no Zap. Então, gente, vocês viram uma dificuldade muito grande da extrema-direita de ter assunto. Assunto real, né? Então, tá virando uma coisa cada vez mais sectária. O STF e suas idiosincrasias, o governo Lula e suas idiosincrasias não são a mesma coisa. Mas no universo bolsonarista é tudo uma coisa só. Nós, cidadãos de bem, bolsonaristas, patriotas, viva a pátria brasileira, contra eles. E eles misturam tudo. Então, mais do que nunca, é importante essa mistura toda. É importante. Porque na falta de elemento para criticar o Lula, você critica o STF e, de qualquer forma, está criticado. Você está criticando eles, alvo de crítica. Vamos ficar de olho nesse fenômeno. Já falei demais. A seguir tem o quê? Coluninha do Francisco. O que tem na coluninha do Francisco? Eu vou expor aqui uma intimidade do Francisco. Uma intimidade... Eu não sei, ele já se expôs aqui de todas as maneiras. Mas essa exposição é inédita. Vocês vão conhecer um pouco da família de Francisco José. É isso mesmo, a família de Francisco José. Não acredita? Veja na coluninha do Francisco. Quando Gauri foi por aqui, um beijo, tchau. Até a próxima. Francisco José, olha o que eu tenho aqui. Olha como ele tá bonito. Tá? Tomou banho, botou aqui um acessório de pimentinha. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui. Isso aqui é o pedigree. Se usava isso, né? Não sei se usa ainda. E tem aqui, ó, Francisco, a data de nascimento dele, ó. Ele vai fazer, gente, 12 anos, né, Franciscão? Vai fazer 12 anos. E tem aqui, ó, ele é um macho branco e tem aqui toda a árvore genealógica do Francisco. O pai dele, por exemplo, tá aqui, ó, Snow Patrol. Lembra? E o pai dele era branco. A mãe era a Hannah e era dourada. E tinha um avô chamado Hawaii, não é nem Havaí, é Hawaii. A outra avó, Afrodite. Aí tem aqui a avó Flopsy
e o Willy, que é o avô. E tem aqui, eu acho que o bisavô dele é um nome maravilhoso, Unforgettable. Não é bonito? Francisco, olha pra cá, tô falando com você, Franciscoide. Tô falando aqui da sua família toda. Sua família toda, os Bulldog tudo, né, Franciscoide? Né? Francisco vai fazer 12 anos, Franciscão. Por isso que ele tá cansado, gente. Ele viveu muito, uma vida de muito trabalho, né? Olha aqui a vida dura dele. Aqui, sofá. Sofá é o lugar. O sofá é o lugar dele. Não é mesmo, Francisco? Apresentei sua família. Família grande. Uma dinastia quase. Não é mesmo, Francisco?